Gays para os palestinos. Palestina, não tanto para os gays. Uma das coisas mais estranhas que vi desde 7 de outubro é quantas organizações, ativistas e jornalistas LGBTQ+, correram para mostrar solidariedade à causa palestina. É surpreendente porque a Palestina realmente não apoia pessoas LGBTQ. Há alguns ângulos interessantes aqui. O que os palestinos realmente pensam sobre gays e lésbicas, exemplos específicos de ativistas gays que afirmam apoiar os palestinos, e a conexão entre direitos LGBTQ, direitos humanos em geral, e a ideia de pinkwashing. Mas vamos começar com o que os palestinos pensam sobre gays, com as próprias palavras deles. Nosso povo palestino muçulmano não aceita que haja sequer um homossexual que ostente abertamente sua depravação. Vocês aceitam que exista sequer um homossexual na terra de Jerusalém e da Palestina? Vocês aceitam todas as manifestações de homossexualidade e desvio, que é a sodomia? Aqueles cujos criminosos Deus destruiu com um castigo severo. Reafirmamos nossa rejeição total à existência de instituições que promovem o desvio e a libertinagem e exigimos seu fechamento imediato, pois estas e outras semelhantes são obstáculos à vitória e são a razão da ira de Deus recair sobre todos nós. O que ele quer desta sociedade que possui a cultura islâmica e que vê o ato de se prostrar como sodomia e lesbianismo, cuja punição é a morte? Eles querem que respeitemos isso e aceitemos, ou seja, que nos afastemos da nossa religião. E se você acha que são apenas líderes religiosos, está enganado. Todas as pesquisas realizadas entre os palestinos mostram que entre 90% a 95% são contra o reconhecimento da homossexualidade. E não estamos falando sobre casamento gay ou identidade de gênero. Estamos falando sobre ser gay e não estar na prisão ou pendurado em uma árvore. E quando palestinos nas ruas são questionados sobre o que pensam, as respostas são as mesmas. Você vê os ataques na oposição durante a guerra? Você os vê como oposição? Não sei, apenas esqueço. Você vê os ataques na oposição durante a guerra? Você os vê como oposição? Você os vê como oposição? Não acho. Não acho. Você seria capaz de identificar suas verdades? Você identificaria as verdades dos muçulmanos? Você identificaria as verdades deles? Não. Não, por quê? Eu disse que não é uma ideia que não seja maluca ou assustadora. Existe um grupo no mundo chamado que apoia os gays em 2 aspectos. O que você acha sobre isso, Pedro Feltan? Eles são contra isso totalmente. Mas por quê? Por que eles não dão esse apoio? Esse é o título. Sim, existem alguns sites que são contra em geral. Declaração gay. Declaração gay. Declaração gay. Sim, mas não gostamos disso e estamos aprendendo. Por quê? Ora, até mesmo nossos próprios filhos aprendem com eles. As pessoas costumam dizer que eu tenho acesso a todo esse material porque sou um agente do Mossad. Gente, o fato de eu ser um agente do Mossad de baixo escalão, trabalhando disfarçado como guia turístico, não tem nada a ver com os vídeos que mostro para vocês. Vocês também podem vê-los. A maioria do que eu mostro vem de 3 canais: Memory, Palestinian Media Watch e The Us Project. Os 3 fazem um trabalho incrível porque fazem a coisa mais simples. Mostram exatamente o que os palestinos dizem com suas próprias palavras. Tão simples, tão poderoso. É por isso que é tão estranho ver organizações e jornalistas gays apoiando os palestinos, porque Free Palestine e From the River to the Sea Palestine will be free significam mais um estado muçulmano onde, no melhor dos cenários, gays são presos. Globalize the Intifada significa, antes de tudo, ataques terroristas contra clubes gays e paradas do orgulho. E depois, criminalizar a homossexualidade no mundo todo. Agora, sou totalmente contra a política de identidade. Na minha opinião, isso é apenas outro tipo de racismo, julgar as pessoas com base em sua identidade em vez de seu caráter e capacidade. Você deveria conseguir o emprego porque é bom nele, não porque é mulher ou pela cor da sua pele. E só porque alguém é gay, não significa que essa pessoa tenha que pensar de uma determinada maneira. Mas existe um limite. Se você visse judeus protestando em apoio a Hitler, você diria, eles são idiotas. Se você visse pessoas negras trabalhando para abrir novas filiais da Ku Klux Klan, você diria, elas perderam o juízo. Se você visse galinhas torcendo a favor do KFC, provavelmente diria, essas galinhas têm desejo de morte.
E gays, lésbicas e queer a favor da Palestina? Vocês poderiam fazer melhor. Eu não gosto de deixar as coisas vagas, então vamos dar alguns exemplos. Este é Owen Jones, um jornalista gay. Ele tem 1 milhão de seguidores no Twitter. Ele escreve sobre si mesmo, socialista, antifascista, escreve em vários lugares, millennial geriátrico, ele, dele e a bandeira do arco-íris. E em seu canal no YouTube, ele escreve: "Este é meu canal independente, sem afiliação com nenhuma organização de mídia, no qual tento desafiar e expor injustiças, dar voz a quem não é ouvido e oferecer uma alternativa a um sistema quebrado. Espero que não seja tão seco quanto parece." Primeiramente, isso não parece seco, parece falso. Seu canal inteiro, cada vídeo nele é anti-Israel. Em vez dessa descrição elaborada, você poderia simplesmente ter escrito: "Eu odeio Israel." Curto, claro e preciso. Se você realmente apoiasse os que não têm voz, nessa semana você teria falado sobre o massacre jihadista de drusos na Síria, ou se estivesse procurando um povo verdadeiramente sem voz, poderia ter usado os curdos como exemplo. Ou os zoroastristas, ou os cristãos no Oriente Médio. E também vou dizer que o título deste vídeo não é totalmente preciso porque pessoas como o Owen, na verdade, não estão do lado dos palestinos. Eles são apenas contra Israel. Como posso afirmar isso? Porque ele nunca disse uma palavra sobre o massacre de palestinos por Assad na Síria e fica completamente em silêncio quando se trata do único lugar onde os palestinos realmente vivem sob apartheid, o Líbano. Basta entender o quão insano isso é. Descendentes daqueles que fugiram da Palestina mandatária para o Líbano em 1948 não podem comprar terras. Eles não podem se tornar advogados ou médicos. Mais de 30 profissões são proibidas para eles no Líbano. Mas, é claro, Owen Jones não vai falar sobre isso porque ele é obcecado em ser anti-Israel. É engraçado, ou melhor dizendo, interessante, que esses antifascistas de extrema esquerda odeiem Israel assim como os fascistas da extrema direita. Aliás, ele tem uma bandeira do orgulho em seu perfil, mas não diz uma palavra sobre direitos dos gays no mundo muçulmano, no mundo árabe ou na sociedade palestina. Agora, o outro lado vai me acusar de pinkwashing. Para quem não conhece o termo, pesquisei como o outro lado, a Jewish Voice for Palestine o define. Pinkwashing se refere a quando um Estado ou organização apela aos direitos LGBTQ+, para desviar a atenção de suas práticas nocivas. Descolonizando a Palestina com o pinkwashing. Chegarei a isso em 1 segundo, mas primeiro tentei ler o que o outro lado escreve. Pensei que talvez eles me desafiassem. Talvez mostrassem uma pesquisa onde a maioria dos palestinos apoiasse uma parada do orgulho em Gaza. Mas eles não me desafiaram, só me cansaram. Se você tem dificuldade para dormir à noite, basta abrir um artigo neomarxista pós-colonial sobre a teoria queer moderna. Aqui está a primeira frase de um artigo sobre pinkwashing, apenas a primeira frase. Embora o pinkwashing, francamente, atue como uma estratégia de propaganda ou relações públicas, uma compreensão mais profunda de como ele funciona em relação à Palestina e aos palestinos revela que o pinkwashing é também a manifestação inevitável da natureza intrinsecamente homofóbica e orientalista do sionismo, que, por sua vez, é uma manifestação do pensamento colonial europeu. É como se eles tivessem inventado a própria língua. Eles inventaram uma terminologia, se apaixonaram por suas palavras longas e perderam toda a conexão com a realidade. Não acredito que estou dizendo isso, mas de repente passei a ter mais respeito pelos islamistas. Pelo menos eles são claros. Nós odiamos gays. Morte à América. A Espanha será muçulmana. Vamos conquistar o Vaticano. Morte a Israel e aos judeus. Simples e direto. Sobre essa questão do pinkwashing, de certa forma, eu estou fazendo isso, mas não do jeito que eles querem dizer. Não estou dizendo, olha, tem uma parada do orgulho incrível em Tel Aviv, então agora estamos autorizados a cometer genocídio. O que estou dizendo é que se Israel tem tolerância com a comunidade LGBTQ, isso diz algo sobre a sociedade israelense, e se em Israel é ilegal bater na esposa, e entre os palestinos isso é permitido. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, vou deixar o link abaixo. Isso diz algo sobre a sociedade israelense e diz algo sobre a sociedade palestina. Se os palestinos ensinam seus filhos a amar a morte e os israelenses ensinam seus filhos a amar a vida, isso diz algo sobre uma sociedade. A esquerda pensa em termos de opressor e oprimido.
eu penso em termos morais, bem e mal. E eu sei que uma sociedade que celebra a vida é boa e uma sociedade que glorifica a morte e o ódio contra minorias é ruim. Ou, para colocar no contexto deste vídeo, a sociedade israelense, uma sociedade que não oprime, prende ou mata gays, é melhor, mais justa e mais moral do que uma sociedade que faz isso, como a sociedade palestina. Se é isso que você chama de pinkwashing, então tudo bem, eu assumo a culpa. Se Owen Jones e seus amigos odiassem um pouco menos Israel e se importassem um pouco mais com os direitos dos gays, eles também reconheceriam essa simples verdade. Se você ainda não tem certeza de qual sociedade está do lado certo da história, inscreva-se, porque meu próximo vídeo é sobre as crianças de Gaza, o lado que você não vê nas notícias. Como sempre, quero agradecer aos meus apoiadores e ao povo de Wisconsin. Você me faz continuar. Compartilhe este vídeo com seus amigos, homens, mulheres e não binários. Vejo vocês na próxima. Yala, tchau!